E aí, galera, como é que você tá? Beleza? Estão aí nessa quarentena, né? Estudando em casa. Tô sabendo, tô sabendo. Bom, vamos lá. É o seguinte. Hoje, galera do primeiro ano, nós vamos falar sobre socialização. Beleza? O que é socialização? Socialização é o processo pelo qual o indivíduo aprende a ser um ser social. Quando você nasce, tá? Você não tem costumes, você não tem hábitos, você não aprendeu aquilo ainda, você não interiorizou aquilo ainda, você nasce zerado, né? Uma criança, um bebê, ele não tem nenhum conhecimento, nenhum conhecimento, digamos assim, cultural e social. À medida que você vai convivendo com as pessoas, você vai se socializando com as pessoas, você vai aprendendo a se tornar um ser social. Você vai se tornando um ser social como? Aprendendo os hábitos, os costumes, os comportamentos, as regras, né? A ética, as condutas do grupo social específico que você faz parte, né? Então, essa socialização é um processo constante, contínuo. Né? Você está se socializando porque você está sempre interagindo com outras pessoas. Em nenhum momento você deixa de se socializar, certo? Mas na infância é que essa socialização ela é mais visível, ela é mais forte. Por quê? Porque é quando você começa a aprender a ser um ser social, certo? Eu vou abrir o slide para a gente acompanhar, para vocês ficarem aí só olhando para a minha cara, não vai ficar legal, beleza? Então aí, ó, socialização é a base do convívio social. Então, como eu falei, é o início. A partir do momento que você começa a se relacionar com as pessoas, você começa a socializar, certo? O que é essa socialização? A interiorização de hábitos faz com que as regras, por exemplo, tornem-se naturais para os indivíduos. Então, a partir do momento que você começa a se relacionar com as pessoas, você vai aprender. Então, seu pai diz assim: ei, vai tomar banho, vai escovar os dentes, não fala de boca cheia, não põe os cotovelos em cima da mesa, respeita o teu avô, respeita os mais velhos, não responde, hora de acordar, vai estudar, ou seja, tudo aquilo que seus pais vão dizendo para vocês, que parece que não vai terminar, vai ser a vida toda, é a socialização. Eles estão moldando você para que você seja um ser social, para que você se transforme num ser social, ou seja, num membro da sociedade, para que viver em sociedade não seja algo ruim para você, não seja algo desagradável, nem para você e nem para os outros, certo? Só que esses processos, eles são constantes, certo? E são variáveis. Por quê? Porque muda de costume para costume, de lugar para lugar, de época para época, tá? Então, a partir do momento em que você recebe esses comandos, recebe esses comportamentos, e eles passam a fazer parte de você, você está se tornando um ser social. Vai chegar um momento em que não vai ser mais preciso o seu pai, a sua mãe te cobrar certas coisas, por exemplo, como eu falei antes, para você tomar banho, para a hora do almoço, para a hora de dormir, para você fazer certas coisas, passam a ser naturais. Quando essas coisas passam a ser naturais, fala-se que elas foram interiorizadas por vocês. Ou seja, o ser humano adaptou aquilo a ele, anexou aquilo a ele, ao seu comportamento. Certo? Então, quando ele fala que a interiorização de hábitos faz com que as regras, por exemplo, tornem-se naturais para os indivíduos, é quando você se acostuma. Certo? Então, você acaba, se torna um ser social dentro daquele grupo e você se sente fazendo parte daquele grupo. Não é mais um incômodo, né? Não é mais algo ruim, é algo natural, algo comum. Beleza? Por que é um processo variável? Falei até agora há pouco. Porque ela vai mudar. Então, provavelmente você e seus pais tiveram socializações diferentes. Ah, Rogério, mas eu nasci na mesma cidade com meu pai, mas a época é outra. Se você muda de estado, muda os costumes, mudam os hábitos. Se você muda de país, a mesma coisa. Se você muda de região, já é suficiente para interferir na sua socialização. Por isso que fala que é um processo variável, ele não é um processo específico, engessado. Não, ele vai mudar, certo? Lembra? Eu acho que eu já tinha até falado para vocês na sala. Quando a minha mãe me chama, Rogério, eu tenho que responder senhora. Se eu respondesse que, fala, velha, oi, mãe, ela me deixava banguela, certo? Então, isso é a variação. Hoje em dia, por exemplo, eu vejo
os pais, ou em outras épocas, o pai chama o filho de fulano, ele, oi, que? E para nós não é estranho, né? Para aquele grupo não é estranho, para nossa geração, para nossa época, a geração de vocês não é estranho, certo? Então, por isso que se diz que a socialização é um processo variável, certo? E constante, porque, como eu disse, durante toda a nossa vida, nós vamos interagir, né? E nós vamos nos socializar com outras pessoas, tá certo? Beleza? Por que ele fala muito na infância, quando eu estou falando de socialização? Porque é onde ela é mais forte. A criança, quando ela entra na sociedade, ela entra zerada, né? Ela entra com zero de comportamento, de conduta. E a partir do momento em que você vai se socializando, você começa a fazer parte dos grupos sociais. O primeiro, evidentemente, é a família. Depois, geralmente, a igreja, a escola, os amigos. E a partir do momento que você vai se socializando com essas pessoas, você vai aumentando, digamos assim, o seu estoque de comportamentos, de condutas. Você vai sabendo como se comportar em certos lugares. Em determinado momento você vai ter que ser chamado a atenção, você vai ter que ser orientado. E a partir de algum momento específico, né, você já não precisa mais. Por quê? Porque você já interiorizou, aquilo já fez parte do seu dia a dia. Tá certo? Vamos continuar no slide. Então, o que é essa interiorização? Quando assimilamos as regras de nossa cultura e passamos a vê-las como naturais, o que nos encaixa no padrão cultural. Lembrando, variável, sempre lembrando que é variável. Variável por quê, Rogério? Porque muda, certo? Muda. De lugar, de pessoa, de sociedade, de época, de grupos sociais, certo? Mas você consegue se encaixar no padrão. Então, quando você chega em um lugar, você se sente confortável com as regras daquele lugar, significa que você já se adaptou àquele padrão cultural, padrão social, né? Pode ser também chamado de você, fica mais fácil para vocês entenderem como padrão social. O que é o padrão? É o que se espera. Então, quando você está na igreja, se espera um comportamento. Quando você está na escola, espera-se um outro tipo de comportamento. Quando você está numa festa, espera-se um comportamento. E é isso que é o chamado padrão social, certo? Que você consegue através do processo de socialização. Beleza? Processos sociais básicos. O que são esses processos sociais? É a forma como nós nos relacionamos, certo? Lembrando, nós somos seres sociais, nós nos relacionamos o tempo todo, nós não fomos pensados para sermos sós. Nós sempre fomos pensados, digamos assim, criados para nos relacionarmos. Se você imaginar que desde que você nasceu até hoje, até esse exato momento, com quantas pessoas você já se relacionou, né? Com quantas pessoas você já interagiu, com quantas pessoas você já teve um contato social, né? Em quantos grupos você já participou, quantos locais você já frequentou, quantos tipos de comportamento você teve que ter ou teve que ter, né? Em determinadas situações, né? Como que a gente consegue saber que eu tenho um determinado comportamento para um ambiente, eu tenho que ter um comportamento diferente para outro ambiente? Acontece de, às vezes, você chegar num lugar e não se sentir confortável, acontece, por quê? Porque você ainda não se adaptou, você ainda não se encaixou no padrão comportamental, no padrão cultural, no padrão social daquela instituição, beleza? E como que isso acontece? Como que essa socialização acontece? Ela acontece através dos processos sociais básicos, como o nome já diz, são os mais simples, né? Esses processos podem desenrolar outros, mas esses aqui que estão aí, ó, esses três aí, cooperação, competição e assimilação, são os básicos, né? São as formas de relacionamento mútuo que geram interação social, um contato social, e são resultado do estímulo recíproco entre indivíduos. Ou seja, mais uma vez, volta com a ideia de que tem que haver reciprocidade, certo? A ideia de socialização parte do princípio da reciprocidade. Ou seja, você tem que se relacionar com alguém e alguém tem que se relacionar com você. O tempo todo isso acontece. Beleza? Então, esses processos sociais são os básicos, os mínimos, digamos assim, que acontecem
quando você se relaciona com as pessoas, né? Todos os seus relacionamentos, todas as suas condutas, todas as suas interações com as pessoas, elas passam por esses processos sociais básicos, beleza? Então vamos lá. O primeiro é a cooperação. É muito simples. O que é cooperar? É ajudar. As pessoas se aproximam, as pessoas se unem, as pessoas se juntam para dividir determinada tarefa, digamos assim. As pessoas cooperam, ou seja, o benefício da maioria em detrimento do benefício individual. As pessoas cooperam umas com as outras por entender que no seu lugar você ficaria muito feliz de ter aquela ajuda, de ter aquela cooperação. Então, a cooperação, as pessoas se aproximam para dividir tarefa ou para agir de forma conjunta, visando o mesmo objetivo, o bem comum, podemos colocar assim. Um exemplo disso é o bem comum. Então, por exemplo, agora, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de isolamento social, né? Talvez os processos sociais talvez não tinham, em muito tempo não tenham sido tão valorizados como são agora, né? Tão ficar tão influentes como estão agora, tão visíveis para nós como estão agora. Então, nós aqui, vocês aí em casa, nós estamos fazendo uma cooperação, estamos cooperando entre si. Vocês aí assistindo às nossas aulas, nós aqui nos dispomos a gravar essas videoaulas quantas vezes for necessário, para que vocês tenham o objetivo de vocês alcançado e nós também. Ou seja, nós nos unimos, nos juntamos para cooperarmos em busca de um objetivo comum. Beleza? O segundo processo é a competição. É outro processo muito comum na sociedade de hoje, competir. Né? Se a gente imaginar que você vai fazer um Enem com muitas pessoas, milhares de pessoas, milhares de jovens, adolescentes, no mundo, no Brasil todo, desculpa, né? E você não tem vaga para todo mundo. Infelizmente, não tem vaga para todo mundo. E aí você vai ter que competir com outras pessoas, né? Se você imaginar que na faculdade só pode entrar alguns, você vai entender claramente o que é a competição, certo? E essa competição, ela pode acontecer tanto individual como coletivo, certo? Então, 2 times de futebol, especificamente, são competidores, estão competindo entre si. O jogo entre eles é uma competição, certo? Então, esse processo é muito comum. Se você lembrar lá quando você era criança, se você tem um irmão, uma irmã mais nova, mais velha que você, vocês competiam pela atenção da mãe, vocês competiam pelo brinquedo, né? Em casa a gente compete por um monte de coisa com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Sempre existe uma competição. Isso é um processo básico. É ruim? Não, não é ruim. É importante, faz parte do aprendizado, faz parte da socialização. Você competir, saber que às vezes você vai ganhar e às vezes você não vai ganhar, certo? O terceiro processo, digamos assim, que é o menos visível para nós, o menos perceptível para nós, que é a assimilação. Processo de ajuste no qual os indivíduos diferentes se tornam semelhantes. Por exemplo, o conflito social, né, necessita de uma assimilação, ou seja, as pessoas, os grupos sociais, os indivíduos são diferentes, né? E nesse processo de assimilação é preciso que haja um ajuste. É mais ou menos assim, se a gente imaginar o meio termo. O que é o meio termo? É uma situação conflituosa, uma situação problemática, em que você tem que achar uma condição que não fique tão ruim para um e nem tão ruim para outro, mas também não vai ficar perfeito para um e perfeito para outro. Você acha o meio termo, uma forma de equilibrar, certo? E isso é um processo de assimilação, certo? Outra questão, por exemplo, quando cultura, da assimilação cultural, né? Você tem pessoas com culturas diferentes que, em algum determinado momento, grupos culturais diferentes, um vai assimilar o comportamento do outro. E aí vai parecer ser um só, com poucas diferenças, ou às vezes com nenhuma diferença. Então, esse é o processo de assimilação. É quando os indivíduos diferentes tornam semelhantes, convivendo, interagindo, socializando. Certo? E agora, um processo social aí muito comentado agora, o isolamento social, né?
corte total ou parcial das comunicações com os outros indivíduos ou grupos, certo? A ideia da comunicação aqui, hoje, nos dias de hoje, já é um conceito um pouco diferente, certo? Por quê? Porque hoje nós conseguimos nos comunicar. Eu estou, nesse momento, me comunicando com vocês, apesar de ser uma via de mão única, porque eu não estou vendo a reação de vocês, não vou receber imediatamente a reação de vocês, né? O retorno de vocês. Mas esse isolamento social não é um processo muito comum para nós. E por isso nós estamos sentindo tanto. Né? Nós não estamos acostumados com esse processo de isolamento social. Nós estamos acostumados com a interação, com a socialização. Então, quando acontece esse corte total ou parcial dos relacionamentos, da interação com as pessoas, com os grupos, é o isolamento social. Nós agora estamos sendo colocados em um isolamento social forçado. Né? E aí eu fico pensando, poxa, não está sendo fácil para ninguém, né? Esse momento de isolamento, você está perdendo o convívio ao vivo, digamos assim, com seus parentes, com seus avós, com seus amigos, com a escola, com as diversões. Por outro lado, é uma situação muito diferente do isolamento social que nós já estamos acostumados. Nós estamos aqui obrigados, digamos assim, a estar fazendo esse isolamento. Mas é importante que vocês tenham sentido isso. É importante que vocês estejam sentindo isso. Como a interação é importante. Como a convivência, a socialização, o relacionamento entre as pessoas é importante. Deu-se uma ênfase agora a esses relacionamentos virtuais. É verdade, foi a situação. Mas eu tenho certeza que está todo mundo com saudade de se relacionar realmente com as pessoas e não virtualmente. Certo? Quando acontece esse corte de relação, é o isolamento social. Beleza? O indivíduo ele é moldado pelos relacionamentos, pela interação, por esses processos sociais, pela socialização. Certo? O contato social, que é o relacionamento entre as pessoas, modifica o comportamento. Certo? Ou seja, porque é impossível você se relacionar com alguém sem que fique alguma coisa dela com você e fique alguma coisa do seu comportamento com ela. Certo? É normal isso. É isso que é a socialização, a interação. Certo? E esse processo ele causa aquilo que nós chamamos de influência social. Ou seja, é quando você é influenciado, quando você digamos assim, levado a ter certos conhecimentos, certo comportamento, pelo contato com outras pessoas. Então, quando seus pais indicam para você o que você tem que fazer e você põe em prática, percebe-se ali a influência social da sua família em você, assim como acontece com os outros grupos sociais que você faz parte. Beleza, galera? Então é isso, tá? Capítulozinho bem pequeno, uma linha bem legal, tá? Tô com saudade de vocês, tá? Se precisar, é só chamar, tá? Um abraço, fiquem com Deus. Boa sorte aí para vocês. Logo, logo vamos estar juntos, tá bom?